de uma empresa que ninguém conhece essa história desse jeito. Pouca gente no mercado sabe a história de que vocês estão construindo todos os dias. E a gente precisa contar isso mais. Precisa contar isso mais vezes. Porque toda vez que eu conto para conselho, para investidor, para o cliente, para prospect, todo mundo fala, uau, não tinha ideia que vocês estavam fazendo tudo isso, não tinha ideia que essa empresa é tudo isso, e que bacana. Porque uma coisa é importante, o que a gente construiu ao longo desses 20 anos faz a Clearseio ter uma reputação no mercado muito sólida. Vou contar a história da Clearseio sobre a minha ótica, pode ser? A Clearseio começou de forma absolutamente única, com um case muito único no mundo, porque quando o e-commerce brasileiro começou, o grande player do e-commerce era o Submarino, certo? E o Submarino estava começando, e o Pedro, depois de ter praticado 2 Olimpíadas... Você fala isso? Fala. Ai, que lindo! Eu tô ficando famoso! Aí, e a gente então... Daí o Pedro lá, dentro do Submarino, o Pedro estava fazendo alguma coisa lá, algum sistema, alguém lhe falou assim, tem fraude nesse troço do e-commerce. E aí o Pedro falou assim, eu conto assim, tá, Pedro? Eu falo assim, o Pedro, aí fala assim, poxa, como a gente vai resolver isso? Aí o Pedro virou e falou, uau! Porque o Pedro nasceu falando uau, né? É, o do caralho, essa história até me arrepiou, hein? Eu imagino que você saiu da barriga da sua mãe e falou, uau! É o que eu acho que Estou vivo! né? E aí, dentro dessa, daí o Pedro fez isso. Não, Monaco, você fala assim mesmo? Falo, não, no mercado eu falo um pouquinho diferente. Aí eu falo assim, bom, e aí o Pedro então, aqui eu tô falando assim. E aí o Pedro foi lá e falou, eu vou resolver esse negócio. Bem do jeito Pedro que começa a mostrar o nosso DNA. Sem ter nada, ele falou, eu vou resolver. E aí ele montou um workflow, certo? Que ajudou a resolver o problema. E aí todo mundo batia na porta do Submarino naquela época para saber qualquer coisa sobre e-commerce. E aí o pessoal falava, como vocês estão resolvendo fraude? Aí falava, com esse doido aqui. Aí o Pedro falava assim, então deixa que eu resolvo também. Aí ele foi instalando o mesmo software que ele fez lá no Submarino em vários clientes, num conceito on-premises, né? Então a gente instalava as coisas. Até que de repente, eles, muito geniais na época, falaram assim, esse processo não vai ser resolvido com tecnologia. Esse processo vai ser resolvido com efeito de rede, colaboração, neutralidade e dados. E aí então, a Clearseio cria um dos primeiros modelos disruptivos no mundo. A Clearseio chega para o varejo e fala, varejo vai varejar e deixa que eu vou resolver sua fraude. E eu vou comitar com o resultado. E é muito importante esse ponto na nossa história, porque isso também demonstra o nosso DNA. A gente fala para o varejo, eu vou cuidar da sua aprovação, vou cuidar do seu chargeback e você vai ficar tranquilo e vai varejar. O varejo compra essa história e a gente começa a crescer junto com o e-commerce. E de novo, notem, um caso único no mundo, onde a gente começa dos grandes players para os pequenos players, começando a ter dominância no mercado. A gente cresce junto com o e-commerce, surfa a onda daquele e-commerce crescente, e a gente chega até a ousadia de um determinado momento da nossa história, fazer um chart que falava que a gente tinha mais de 90% de market share do e-commerce brasileiro. Que era verdade, daquele e-commerce de livros e geladeiras. A gente vendia o nosso T, o nosso modelo full service, e de repente, no meio desse produto bem sucedido, vem outros segmentos que falam, poxa, eu ouvi falar dessa tal da digitalização, eu quero também, eu quero ir para o digital. E aí telecoms, bancos, financeiras, empresas de door-to-door, batem na porta da Clearseio e falam, resolva o problema, eu quero ir para o digital e tem muita fraude, me ajuda. E a Clearseio vai lá e implementa o quê? O mesmo produto que a gente tinha no e-commerce, a gente implementa dentro dos parceiros. Olhando hoje, é fácil falar, engenheiro de obra pronta, claramente não era o produto perfeito para esse processo dos bancos e varejos, e o banco dos telecoms, que tinham outras demandas. Mas naquele momento era o que era possível a Clearseio fazer, e mais importante, todos esses clientes que entraram naquele momento estão com a gente até hoje. Por quê? Porque mesmo com o produto errado, a gente resolve o problema. A gente vai até o fim e a gente resolve o problema do cliente. E assim foi a história da Clearseio, e a gente foi crescendo, e hoje, não sei se vocês sabem, mas 5 dos 5 maiores bancos do Brasil são clientes Clearseio. No meio dessa história, a gente ainda decide internacionalizar a empresa. E a gente vai para fora do país, e hoje a gente tem mais de 2.500 clientes fora do país. O único grid que existe, não existe Gartner para o assunto de fraude, de transacional antifraude de e-commerce, mas existe o G2. No G2 a gente é posicionado como líder lá fora, mesmo competindo com players que estão queimando caixa de forma
muito acentuada, com rodadas de captação de 500 milhões de dólares e assim vai. Competindo com esses caras, a gente ainda é posicionado como líder nesse segmento. Com muito orgulho, uma empresa brasileira de fraude internacionaliza e faz diferença no mercado também internacional, gera impacto nesse mercado, mostrando o potencial da nossa solução. Porque também, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos 5 países mais arriscados de fraude no mundo. E uma das coisas que eu falo é, vocês, o nosso time, lida com fraude no Brasil. É mais ou menos a mesma coisa que formar jogador de futebol no Brasil, sabe? A gente é muito peculiar, a gente tem isso, e o que a gente conquista de core competência é muito, muito forte. Lidar com fraude no Brasil é um negócio muito complexo. Tudo isso gerando caixa, pagando dividendo, com capital próprio praticamente. Você teve uma rodada de captação lá atrás que hoje representa muito pouco do nosso faturamento. Então, para vocês terem uma ideia de como essa empresa foi crescendo de forma sustentável, gerando caixa, gerando resultado, gerando impacto em vários segmentos e com muita disrupção. E aí eu chego um pouco mais perto dessa história na minha história. E há 4 anos atrás eu entro na ClearSale e talvez, quando eu entrei, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi olhar para o comitê executivo da ClearSale e ver ele composto basicamente por pessoas que estavam há muito tempo na ClearSale. Muitos deles nascidos e criados dentro da ClearSale. E aquela empresa, muito legal, cheia de coisa muito bacana, quando você olhava para dentro dela, você falava, puxa, parece ter oportunidades aqui. A gente tem modelos não escaláveis, a gente tem sistemas não escaláveis e a gente precisa olhar para isso. Existem players que estão criando componentes que a gente não está criando e a gente precisa olhar para isso. A gente começa a acelerar uma transformação na empresa que acontece em todas as áreas e a gente começa a trazer o que eu acho maravilhoso na ClearSale hoje, que é um mix de pessoas com mais de... Gabriel, quantos anos você tem de ClearSale? 13 anos de ClearSale, com um cara de mercado como o Bartô. Quanto tempo de ClearSale, Bartô? 2 meses. Mas tem uma experiência de mercado em fraude maravilhosa. Então, no meio dessa história, nesses últimos 4 anos, menos de 4 anos, a gente mais do que dobra a empresa em qualquer indicador que vocês queiram olhar. Vocês mais que dobraram essa empresa. E no meio do caminho, a gente ainda transformou os nossos sistemas, criou muitos componentes tecnológicos, principalmente nessa BU. A quantidade de componentes tecnológicos que vocês criaram no espaço de tempo pequeno é muito grande, gerando muita opcionalidade para a ClearSale. E a gente ainda passa por uma pandemia e ainda toma uma decisão de fazer um IPO em 6 meses. Entre a decisão e a execução foram 6 meses. Quando eu conto isso, as pessoas caem de costas. Eu não acredito que vocês fizeram isso. E a gente nem tinha CFO. Então, vocês terem uma ideia de como foi esse processo. Por escolher vocês. Então, a gente passou por isso. A gente pegou no processo... Se tivesse demorado 2. No processo de IPO, antes da ClearSale eu tinha tentativas até de fazer alguns privates para levantar capital, etc. A valuations X. O processo do IPO nos demonstrou uma capacidade de ter valuations Y muito maior do que X, infinitamente maior do que X. A gente faz o IPO numa janela de captação muito boa, a gente gera um caixa interno e a gente então sai do IPO. A hora que a gente sai do IPO, a gente percebe que a vida pós-IPO é complexa, a gente não tinha todas as estruturas devidas e o mercado não ajuda. Começa a fazer um equilíbrio e a gente começa consistentemente a melhorar as nossas margens brutas e resultado, sem parar de investir em coisas de médio e longo prazo. Colocando a ClearSale, em alguns casos, na vanguarda da tecnologia, por exemplo, fazendo real digital e blockchain, uma parceria com o CPQD. Por exemplo, podendo se posicionar no R6. Por exemplo, conseguir reunião com o Febraban. Por exemplo, conseguir reunião com o Silébio do Itaú. Coisas que a gente está conseguindo hoje de uma empresa que ninguém conhece essa história desse jeito. Pouca gente no mercado sabe a história de que vocês estão construindo todos os dias. E a gente precisa contar isso mais. Precisa contar isso mais vezes. Porque toda vez que eu conto para conselho, para investidor, para o cliente, para prospect, todo mundo fala, uau, não tinha ideia que vocês estavam fazendo tudo isso, não tinha ideia que essa empresa é tudo isso, e que bacana. Porque uma coisa é importante, o que a gente construiu ao longo desses 20 anos faz a ClearSale ter uma reputação no mercado muito sólida. As pessoas... 1, 2, 3, uau!